Olá, aluno e aluna do 7º ano do Príncipe da Paz. Bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as plantas. Nós vamos entrar no reino das plantas. Bom, gente, quando falamos de plantas, muitas pessoas não dão a devida importância para essa espécie de ser vivo, Muitas pessoas não dão o seu devido respeito a esse tipo de espécie ou ser vivo, mas só que as pessoas acabam esquecendo que nós, seres humanos, os animais, nós dependemos dela. Hoje, nós só existimos aqui, nesse plano terrestre, por causa das plantas, simplesmente por causa das plantas. As plantas foram um dos primeiros seres a existir nesse mundo, e foi através da existência dela que aos poucos o homem também pôde encontrar o seu lugar aqui nesse planeta. Quando eu digo que as pessoas não dão o devido respeito, não dão uma devida atenção especial a esse tipo de espécie, é porque as pessoas acabam matando esses tipos de espécies, às vezes simplesmente por uma questão tão simples, tão banal. Nós deveríamos respeitar essa espécie, assim como nós respeitamos algumas outras espécies de animais e até mesmo a nossa. Por quê? Simplesmente, como eu falei logo no início, nós não podemos viver sem elas. Quer ver um exemplo disso? Experimenta você aí agora na sua casa, claro, sem forçar muito, só para você ver a importância desses seres, dessa espécie na nossa vida. Experimenta prender a respiração por alguns segundos e veja até onde você consegue suportar. Faça isso agora, pause o vídeo e depois você vê, conte no seu relógio, vê quanto você consegue ficar sem respirar. Eu acredito que você tenha feito isso agora. Percebam que a gente não consegue ficar sem respirar o oxigênio que está ao nosso redor. Ou seja, não conseguimos viver sem o oxigênio que é expelido pelas plantas. Nós dependemos deste oxigênio, tá? E este oxigênio que você, que eu, que todos nós respiramos hoje, nós devemos isso graças a elas, as plantas. Então, sim, nós devemos dar o devido respeito, o devido valor a esses seres, a esse grupo de seres vivos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas plantas. Na aula de hoje, nós iremos estudar algumas características, algumas estruturas dessa espécie de ser vivo, a sua classificação, e nas próximas aulas nós iremos conhecer cada uma dessas classificações uma por uma, porque o reino das plantas ele é muito grande, então não tem como a gente explicar tudo só dentro de uma única aula, vai se tornar uma aula muito comprida, muito grande. Então vamos lá. As plantas fazem parte do reino Plantae. Elas são seres vivos do tipo autótrofos. O que seriam autótrofos? Olha, importante isso, viu? Gravem esse nome, tá? O que seriam seres autótrofos? Seres autótrofos seriam os seres que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, essa espécie de ser vivo, que são as plantas, elas têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. E elas fazem isso graças a um processo que elas fazem, que é o processo de fotossíntese. Assim como nós, as plantas também possuem o seu ciclo de vida. Por isso eu digo que elas também devem ter o seu devido respeito, assim como você respeita um gatinho, um cãozinho, um coelhinho. Ou seja, antes de você fazer mal a esse tipo de animal, você pensa, antes de fazer. A gente deveria também pensar antes de fazer mal a esse tipo de espécie, que no caso são as plantinhas. Pois como nós, elas também
possuem um ciclo de vida parecido, ou seja, a plantinha, ela nasce, ela cresce, ela se relaciona com outras plantas, ela se reproduz e também, depois, ao fim, morrem, assim como qualquer outro ser vivo. Uma coisa nas plantas muito especial é que elas apresentam clorofila. O que seria a clorofila? A clorofila, ela nada mais é do que um grupo de pigmentos existentes no cloroplastos que se encontram nas organelas das plantas. Graças a essa estrutura, ela possui a capacidade de produzir o seu próprio alimento, de fazer a fotossíntese. E é também através dessa estrutura que ela produz aquela aparência verde, aquela pigmentação verde da sua estrutura, principalmente da parte das folhas. Bom, vou pôr uma imagem aí de uma célula vegetal. Percebam que a célula vegetal ela é muito diferente, ela é um tanto diferente da célula animal. Só para comparar bem rapidola, a célula animal ela possui uma membrana plasmática diferente das plantas. No caso das plantas, ela possui uma parede celular, ou seja, ela possui uma parede celular celulósica, totalmente diferente, uma camada super mais protetora, e o vácuo aí de suco celular, que é onde nós vamos encontrar, por exemplo, algumas substâncias muito importantes para a célula, que no caso aí é a água. Através desses processos, através da água, juntamente com o gás carbônico, é que a planta consegue processar aí o seu alimento, e utilizando também a luz solar e os sais minerais retirados do solo, ela consegue produzir o seu próprio alimento, e nesse processo ela faz a sua fotossíntese e ao mesmo tempo ela libera uma energia, ela libera um gás, que é o gás oxigênio, que é muito importante para a vida aqui na Terra. Então, o nome dado a todo esse processo, onde a planta ela retira a luz solar, capta o gás carbônico do ambiente, produz o seu alimento e ao mesmo tempo produz também o gás oxigênio, esse processo a gente vai dar o nome dele de fotossíntese, onde a planta transforma a luz solar, ao capturar o gás carbônico existente no ambiente, ela transforma tudo isso em gás oxigênio, liberando para o meio ambiente, onde a gente podemos estar respirando esse gás, o oxigênio. Então, por isso, as plantas elas são consideradas seres autótrofos, por esse fato de ela mesma produzir o seu próprio alimento. As plantas elas podem ser classificadas em 4 grupos. Nós iremos ver quais são esses 4 grupos agora, e nas outras aulas e nas futuras aulas nós iremos ver cada um desses grupos detalhadamente. Os principais critérios para a diferenciação, a separação da classificação desses grupos são, na verdade, a presença de tecidos vasculares que são responsáveis pelo transporte de água e de outros sais minerais. Ou, em outras palavras, os vasos condutores de seiva, e a outra seriam, no caso, os órgãos vegetais da planta, que seriam que poderiam ser a folha, o caule, a raiz, o fruto, as sementes. Então, através desses critérios, as plantas podem ser classificadas em 4 grupos, que por sua vez são divididos em 2, que no caso são as plantas com sementes e as plantas sem semente. As plantas sem sementes, nós iremos encontrar 2 desses 4 grupos, que no caso seriam as briófitas, que não possuem vasos condutores, por isso não conseguem atingir grandes
grandes tamanhos. Ainda no grupo das plantas sem semente também, nós temos também aí as plantas pteridófitas, que foram os primeiros grupos de plantas que começaram a apresentar vasos condutores. E no caso aí também nós teremos também as plantas com semente, que no caso seriam as gimnospermas, que são plantas de grande porte, mas não apresentam nem flor e nem fruto. Também temos as angiospermas, que são as plantas que apresentam sementes, flor e fruto. Vamos falar sobre os vasos condutores. Os vasos condutores das plantas é, na verdade, por onde circula toda a alimentação, onde a planta retira o alimento através das suas raízes e distribui toda aquela seiva, aquele produto, ela absorve e vai distribuindo por toda a estrutura da planta. Existem vasos condutores de seiva. Existem dois tipos de vasos: os vasos que conduzem seiva bruta e os vasos que conduzem seiva elaborada. Os vasos que conduzem seiva bruta são aqueles que normalmente estão interligados lá com a raiz, porque tudo que vem direto já da raiz, do solo, que a planta retira, na verdade é um material que ainda está bruto, ainda pode ser processado. E quais seriam, na verdade, essas substâncias? Seria no caso a água, os sais minerais. Então ela retira esses nutrientes do solo, que é a água e os sais minerais, ela vai distribuir na estrutura da planta. Nesse caso aí eu tenho uma seiva bruta, então falta ser, nesse caso, seiva bruta. Nós temos também os vasos de condutores de seiva elaborada. Qual seria, no caso, essa seiva elaborada? Seria uma seiva que passaria por um processo, por um procedimento dentro da planta, que seria, no caso, através da fotossíntese. É uma reação química que a planta faz, então ela transforma aquela seiva que era bruta, ela consegue transformar essa seiva em uma seiva elaborada. Ela foi processada. Nesse caso aí, os vasos de seiva elaborada também vai distribuir também esses nutrientes através da planta numa forma bem mais... Ressaltar aí que a seiva elaborada, ela é uma seiva sobretudo composta de glicose, que no caso foi produzida através do processo, do procedimento de fotossíntese que a planta faz. Tá? Nesse procedimento ela utiliza aí o gás carbônico, a luz do sol e alguns outros processos. Bom, gente, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí bastante aí. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, vocês podem estar me procurando aí. A gente vai tirando qualquer tipo de dúvida. Tá ok? Gente, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.